Olá pessoal, meu nome é Felipe Barreiros e nesse vídeo nós vamos ver o que constitui um banco de dados no SQL Server, quais são os arquivos dentro do sistema operacional que constituem esse banco de dados que a gente acessa a partir do Management Studio. Então, o arquivo primeiro que a gente tem, ele é o arquivo primário, como o próprio nome diz, e o arquivo primário, normalmente ele é associado a um arquivo .mdf. Não é necessário essa extensão, a gente vai ver um pouco mais para frente. Nós temos depois um arquivo secundário, que é associado normalmente ao NDF, e depois nós temos o arquivo de log, que é o arquivo associado ao LDF. Nenhuma dessas três extensões são necessárias, mas comumente fica no sistema operacional dessa maneira. O arquivo primário e o arquivo secundário, eles são responsáveis por armazenar os dados e informações relativas ao banco de dados. Então, a gente sempre coloca ele como um banco de dados, onde os dados vão ficar lá dentro. E o arquivo de log, ele é um arquivo contínuo, e a gente representa ele de uma outra maneira. O arquivo de log sendo contínuo, ele vai mandar as informações para o banco de dados. Então, o usuário, se ele estiver do lado de fora, quando ele acessa o banco de dados, ele vai inserir algum dado dentro do SQL Server, ele passa por essa primeira camada, que é o SQL Server escreve dentro do log, e o log depois escreve dentro do banco de dados, escreve dentro do arquivo MDF ou do arquivo NDF. A gente vai ver então, dentro do próprio SQL Server, tem um banco de dados que eu criei agora chamado FFF, e se eu abrir o nosso Explorer, eu vou vir dentro de C, Program Files, Microsoft SQL Server, MSSQL11.SQL Server. Essa pasta aqui é onde a instância foi instalada, a gente escolheu esse nome para a instância de SQL Server e Data, aqui é onde estão nossos arquivos de banco de dados. Pode ver que eu tenho dois tipos de arquivo do meu banco de dados FFF, eu tenho o meu arquivo primário e o meu arquivo de log. Se eu vier aqui e habilitar para mostrar a extensão do nome do arquivo, vou inclusive fechar, eu tenho o arquivo MDF e o arquivo LDF. Como eu disse, essas extensões não são necessárias, elas não precisam ser MDF, LDF, enfim, pode ser qualquer nome, inclusive pode não ter o arquivo .mdf, o arquivo .ldf. Eu vou fazer então, vou criar um novo banco de dados para mostrar, colocar o nome dele como teste, e em path, nessa propriedade, eu vou alterar o nome do arquivo para teste.aaa e no log vou alterar para teste.bbb. Clicar em OK. Meu banco de dados foi criado e se eu vier aqui, o arquivo teste.aaa e teste.bbb. Se eu quiser criar um novo arquivo, se eu quiser adicionar o arquivo secundário, onde o SQL Server vai poder escrever os dados também, eu venho aqui em Files e adiciono um novo arquivo, que é o nosso arquivo secundário, o arquivo NDF. Posso colocar também ele como teste.ccc. Preciso de um nome do arquivo, teste NDF. Se eu voltar no Explorer, eu tenho teste CCC como arquivo secundário. Então, só para clarificar, o arquivo primário eu tinha criado ele com extensão .aaa, o arquivo secundário eu tinha colocado ele como extensão BBB, e o arquivo de log eu coloquei como extensão CCC. É muito comum que a gente utilize esse tipo de extensão, MDF, NDF, LDF, para que a gente possa visualizar, para que a gente possa entender para que serve cada um desses arquivos, porque senão é um arquivo jogado. Quando você vai administrar um SQL Server, você bate o olho em MDF, bate o olho em LDF, você já identifica que é um arquivo primário, que é um arquivo de log. Então, é assim que o SQL Server armazena os dados dentro do arquivo primário e dentro do arquivo de log. Até os próximos vídeos.